O troca-troca de partidos é uma prática que se tornou comum entre os políticos brasileiros. Muitos dos nossos parlamentares esquecem um compromisso público quando decidem mudar de legenda. O Tribunal Superior Eleitoral defende que os mandatos obtidos por deputados e vereadores devem pertencer aos partidos e não aos eleitos. A Constituição Federal estabelece que, para se eleger, o candidato precisa se filiar a um partido. A Constituição também assegura aos partidos estabelecer normas de fidelidade e disciplina. Para os políticos que concordam com o TSE, o vínculo partidário é a identidade política do candidato. O TSE foi mais além. Ele disse que o mandato pertence ao eleitor e é com o que nós concordamos. De fato, o sistema político brasileiro é viciado e, infelizmente, a fidelidade partidária não é a regra, torna-se exceção. E a gente vê que após cada eleição, parlamentares mudam de partido, sobretudo atendendo à conveniência de ser governo ou oposição. E, em geral, aqueles que estão no governo têm meios de cooptar aqueles que foram derrotados nas urnas. Então, a fidelidade partidária é imprescindível para qualquer sistema político organizado, disciplinado e decente. Já os que são a favor da liberdade na troca da legenda dizem que a Constituição não determina a perda do mandato. Que na medida que o deputado não tem a afinidade ideológica ou que tem algum atrito com as direções partidárias, ele pode sair do partido. 38 migrações partidárias ocorreram nos últimos 4 meses. No período de 2003 a 2006, ocorreram 345 trocas de partidos. Muitos chegaram a mudar de partido mais de uma vez, um recorde na Câmara. Os políticos que se sentirem prejudicados com isso podem levar a questão ao Supremo Tribunal Federal. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, 28 desses parlamentares que deixaram os partidos pelos quais se elegeram passaram para o lado dos partidos opositores. Com base nisso, alguns partidos pediram ao presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Schneigler, o cancelamento dos mandatos, mas o presidente da Câmara determinou o arquivamento dos pedidos apresentados por esses partidos. O objetivo é não acabar com o mandato dos deputados que foram infiéis. O que você acha dos políticos que trocam de partido? Eu acho um desrespeito com aquele que votou nele, porque quando se vota no político, se olha também a legenda dele. Eu acho que falta fidelidade partidária e isso implica no resultado do trabalho deles, né? Porque se eles não têm uma fidelidade com o seu partido, ele não vai ter uma fidelidade com o povo que votou nele. Na verdade, a gente não está votando no partido, a gente está votando no político. Absolutamente, eu não voto nesse tipo de político que vive mudando, é uma instabilidade muito grande, então ele não sabe o que quer. No momento em que ele está sempre mudando de partido, é porque ele também não sabe o que quer. E para a gente entender melhor as consequências disso no nosso dia a dia, convidamos o cientista político Juviniano Neto, que está agora com Luzi Oliveira. Luzi. Obrigada, Rian. Boa noite, Juviniano. Obrigada por aceitar o convite do Edição Cidade. Vamos falar agora de infidelidade partidária. Quais são as formas que a infidelidade partidária pode se apresentar? São duas formas. A primeira, que é a mais conhecida, mais comum, é quando alguém muda de um partido para o outro. Isso fica muito mais evidente quando um deputado acabou de ser eleito para um partido e passa para o outro. E o segundo é quando um político, um dirigente, deixa de cumprir uma diretriz partidária, uma diretriz que foi definida numa instância competente do partido, o Diretório Nacional, a Convenção Nacional do Partido. E por que isso vem ocorrendo com tanta frequência? É a natureza dos partidos brasileiros. Eles são parte de comitês, grupos feitos em volta de personalidade e liderança, e um político pode, articulado com sua base, pegar o grupo inteiro e sair de um partido para o outro. Você acha que a organização do processo legislativo, ele favorece isso? Favorece e coloca limites. Os partidos maiores têm mais tempo de televisão, os partidos têm liderança no processo legislativo, o partido maior tem mais condição de ocupar espaço nas comissões, mas também não penaliza.
O fato de você sair de um partido para o outro, a depender do modo como você negociar a entrada do seu grupo inteiro no outro partido, não penaliza. Olhando mais para o lado da Bahia, focando na Bahia agora, quais são as consequências desse troca-troca de políticos e tal, na Bahia em si? Na Bahia, um grupo hegemônico, liderado pelo PFL, que agora virou DEM, perdeu o poder estadual depois de 16 anos. Isso faz com que muitos políticos, de nível municipal, prefeitos inclusive, e deputados, que dependem do apoio do governo para se manter na política e atender os desejos das suas bases eleitorais, eles mudam para o partido do governo. Então, a tendência que nós estamos vendo dos políticos ligados ao grupo carlista passarem para o PMDB. A gente tem até um exemplo agora do prefeito João Henrique, que mudou para o PMDB, né? No caso de João Henrique, entram outras coisas. Entram o fato de que o PMDB tem condição de garantir a legenda para ele, tem condição de dar um tempo maior de televisão, e é um partido que está aliado do governo estadual e federal, o que permite conseguir mais recursos e mais obras para o município. Então facilita a curto prazo a eleição e atende aquela expectativa que uma parte do povo tem, de que, estando alinhado ao governo federal e estadual, é mais fácil conseguir verba para o município. Então, qual a posição que o eleitor deve tomar? Assim? Qual a dica que você dá para os eleitores nas próximas eleições? O que é que vai fazer com que o eleitor considere que o partido que o representa e não o político? Atuar na mudança na natureza dos partidos. Começar a participar da organização dos partidos antes e depois das eleições, durante o dia a dia. O partido de comitê é feito em volta de liderança, de personalidade, pessoa importante. Um partido de massa é o partido que incorpora dentro do partido, dentro da sua estrutura, a participação diária dos eleitores e da população. Temos os dados que ocorreram 38 migrações partidárias. O que você acha disso? Por que está acontecendo tão frequente essa mudança, né? Houve a mudança no governo da Bahia e a grande quantidade, boa quantidade de políticos que precisavam do apoio e do acesso ao governo passaram para o lado do governo. Eles não mudaram de posição, eles são políticos governistas. O governo é que mudou de mão. Exatamente. Ok. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Alô. Rian.